Se você abre a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 1, eu vou ler três versículos aqui, ou 2 versículos, só para despertar os irmãos para esse assunto que nós gostaríamos de falar nesta noite, nesta manhã. Perdão. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Parece que eu estou lendo alguma coisa que nós vimos nos noticiários essa semana. É o que está acontecendo atualmente. E isso aqui desperta a gente a ver alguma coisa extraordinária que viveu o povo de Deus. 2 das tribos de Israel que estavam no sul, que restavam, que não tinham para onde correr, dado a violência. Meus irmãos, nem vou abrir a boca para falar em violência aqui, porque os irmãos sabem muito bem o que está acontecendo atualmente em todo o mundo, e muito especialmente aqui na nossa cidade de Londrina, nossa pacata cidade de Londrina, se assim podemos dizer, pacata, né? Abacuque, o profeta Abacuque e Jeremias começaram a analisar a situação do povo. As 2 tribos que restavam, as 2 tribos que restavam das 12 tribos de Israel, estavam sendo ameaçadas pelos babilônios, pelos bárbaros, por tudo quanto é gente que queria ganhar domínio, ter terras e destruir tudo. E eles vinham do norte e vinham arrebentando, acabando com tudo que estava na frente, tomando terras, destruindo as pessoas, matando os filhos e as esposas e levando escravos, todo aquele povo. É nessa ocasião e nessa circunstância, meus irmãos, que o profeta Abacuque diz no capítulo 2, versículo de 2 a 4, isto aqui: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. No versículo 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Meus irmãos, quanto nós precisamos de uma palavra de esperança nos dias de hoje? Quantas vezes nós chegamos ao ponto de dizer assim, não adianta fazer nada, é esperar para morrer. Isso vem, o mundo está desabando em cima de nós. No final do século 17 a.C., a situação política e social do povo de Judá era muito pior do que nos dias de hoje. Porque hoje nós temos tantas coisas para nos entristecer, para nos distrair. Quer dizer, a morte do país, o desaparecimento do povo de Judá era notório, era só esperar mais alguns dias. Nada havia que fazer. Brasil, o que vamos fazer com tanta violência, com tanto descaso, com tanta corrupção? Cruzar os braços e morrer? Tem um compositor brasileiro que canta uma música não muito bonita de cantar, a gente não gosta de ouvir, mas ficar sentado numa cadeira com a boca aberta esperando a morte chegar. Cantar isso, gente,
Será que está certo cantar uma coisa dessa? Mas é isso que resta para muitas pessoas. Então, meus irmãos, havia cerca de 100 anos que o reino do norte, que compreendia 10 das 12 tribos de Israel, havia sido destruído. De 12 tribos, 10 tinham sido destruídas, e as do sul estavam encurralados perto do Nilo, do rio Nilo, e vinham sobre eles diversos povos naqueles tempos, tomando todas as terras, dominando tudo, juntando terra a terra, né? Então Judá ia aproximar-se de maneira ameaçadora ao seu fim. Um povo pequeno, não preparado para a guerra, não era apenas as hostes bárbaras. Eu estava querendo que os irmãos se lembrassem disso. O sério perigo maior para eles eram os babilônios, que vinham com um trator de esteira, varrendo tudo para o sul, destruindo tudo e tomando posse de todo, destruindo gerações de países, de povos. Os irmãos estão acompanhando, evidentemente, o que está acontecendo na Síria. Gente, não é possível, por motivos políticos, soltar uma bomba e matar dezenas de crianças na escola, nos hospitais. Era isso que acontecia. E Abacuque e Jeremias, eles se identificavam com o povo, eles eram o povo, e eles começaram a clamar a Deus: o que é que nós vamos fazer? O que é que há de se fazer para o nosso país, para a nossa gente, para que mudem as coisas, para que a vida se torne pelo menos um pouquinho de esperança, se enriqueça com um pouquinho de esperança. A palavra identificar-se foi muito tempo usada, especialmente quando estudantes no seminário, e muito criticada também, mas é muito compreendida hoje, e hoje a gente tem uma visão muito maior dessa palavra, identificar-se. Eu me identifico com o meu amigo que está sofrendo, está desempregado, eu sofro com ele, isso é identificar-se. Abacuque e Jeremias se identificavam com o seu povo, e por isso Abacuque diz em palavras muito bem claras, meus irmãos, e vocês vão verificar aqui no capítulo 2, quando ele se põe diante de Deus e pede a Deus que mande, que diga alguma coisa, que mostre alguma coisa. Eu vivi um tempo aqui no norte do Paraná e fiz uma viagem muito longa a trabalho, e quando voltava vi uma placa grande escrita, mas enorme, como essa que vocês veem à margem das rodovias, com um versículo bíblico. Eu estava distraído, mas levei um susto, fiquei com o coração naquela hora, que coisa maravilhosa, que ideia boa. Procurei algumas pessoas industriais para tentar fazer isso aqui, colocar isso mais à vista, para que o povo pudesse ver, mas não encontrei muito respaldo não, e minha ideia foi guardada no coração e não foi para frente. Então, meus irmãos, Abacuque recebeu de Deus a seguinte incumbência: escreve sobre tábuas. Hoje é chapas, né? De metal, né? Bem grande. O que é que Deus pediu para que ele escrevesse lá? Você que está com sua Bíblia agora, você está vendo o que escreveu? Escrever estas palavras fáceis de escrever, que quem passa até correndo, com o celular ligado, dirigindo, possa ler. Naquele tempo não tinha esse problema, hoje tem, né, meus irmãos? Escreve, grava sobre tábuas o que eu vou te dizer. Então, vamos aqui no capítulo 2. Por-me-ei a minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Versículo 2.
O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se, o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta dele. Você vai escrever lá, Abacuque: o justo viverá por sua fé. Essa é a esperança. Esse é o aceno da palavra de Deus para uma circunstância em que nós vivemos atualmente. Coisa triste para aqueles que dirigem grupos de pessoas, administram pessoas, fazer com que as pessoas entendam que é preciso ir para a frente. Sentar e chorar não vai resolver nada. O justo viverá por sua fé. É esse o Deus que nós pregamos diariamente. Nós ouvimos tantas mensagens sobre isso. Vão ficar desesperados porque, puxa vida, gente, os magistrados, magistrados são colocados por Deus. Deus os coloca e nós os elegemos para colocar lá, para dirigir o nosso país. E são eles que fazem, que dirigem tudo aquilo que é mal e tudo aquilo que não dá certo. São poucos os que restam, meus irmãos. Então Abacuque recebe esta visão de Deus e a coloca sobre tábuas, para que até quem passe correndo pudesse ver. O justo viverá por sua fé. Nós temos em contato com pessoas, encontramos cada coisa que a gente acha fora do comum. Eu me lembro de uma senhora desesperada que me procurou: pastor, o que vai ser dos meus filhos? Daqui a pouco não tem água mais. Eles estão acabando com tudo, estão destruindo tudo. Daqui a pouco não tem. Como é que nossos filhos vão viver em função do que está acontecendo atualmente? Meus irmãos, chorar já por antecipação não vai levar a nada. Nós temos uma mensagem, e a mensagem da Bíblia é essa toda. Jesus Cristo chamou um grupo de homens para o seguir. Não ofereceu nada. E se ele mostrasse naturalmente uma carteira cheia de dinheiro, vocês vão ter dinheiro, vocês vão ter condições de fazer isso, fazer aquilo, não. Chamou para que fizesse e anunciasse a vinda do reino de Deus, um novo mundo, uma nova era, em que haveria respeito, onde as famílias seriam honradas pelos seus e por aqueles que os cercassem. Deus insiste a Abacuque. Deus insiste para Abacuque: não se desespere, não perca a confiança nos poderes morais. Então isso existe, nós pregamos isso, mas precisamos viver no nosso coração e anunciar àqueles que nos cercam. Deus diz a Abacuque: continue tendo visões. Os irmãos vão se lembrar agora de uma passagem na palavra de Deus que fala sobre um povo que perece, um povo que não tem visão perece. Salomão fala sobre isso. Um povo que não tem visão perece. Um povo que não tem a visão de Deus, daquilo que Deus tem preparado para nós, perece. Quantas vezes visitamos famílias desesperadas por uma enfermidade ou qualquer coisa que só quem passa sabe, pode falar para nós com autoridade, e essas pessoas se esquecem de que Deus está oferecendo a solução, de que Ele é o nosso Deus. Pode a mãe se esquecer do filho que amamenta, diz a palavra de Deus. Pode o Senhor esquecer dos seus filhos? De forma alguma. Mas nós nos entregamos à moda do momento, que é chorar e lamentar. Quem que aguenta ver mais noticiário? Puxa vida,
que vende mais? O que vende mais é desastre, é assassinato, é roubo, isso que vende. Então a mídia põe isso aí no ar toda hora. E você dorme vendo isso, acorda vendo isso, come isso, engole isso aí. E a sua vida vai cada vez mais ficando em desespero, meus irmãos. Mas nós devemos insistir em ter visões. Ficou muito assim, meus irmãos me perdoem, um certo tempo na igreja, a história da igreja, um período em que surgiam muitos que se diziam profetas. E eu tive na minha igreja problemas dessa natureza. De repente se levantava uma pessoa: olha, eu quero dizer para você isso. Para você é isso aqui que Deus me falou. Irmãos, uma pessoa consagrada na igreja, você é capaz até de acreditar. Mas não, era a vontade da pessoa. Tanto que veio tudo por terra. E para administrar isso, o pastor tinha que visitar, tinha que falar, tinha que abrir a palavra e ler com eles. Meus irmãos, o ser humano primeiro destrói o que está aqui dentro. E Jesus Cristo confirma isso de uma forma extraordinária. O amor ao próximo, o respeito às outras pessoas, o servir a Deus. Primeiro ele destrói isso aqui, depois ele fica com um vácuo muito grande dentro do seu coração, então passa a destruir os outros. Olha aqueles meninos lá nos Estados Unidos, está voltando tudo à tona agora, né? Mataram diversas pessoas, compram armas para matar gente da própria família. Então, pensem bem, se nós entrarmos nessa, de que não adianta, vão matar todos, não vai sobrar nada, o que vai ser de nós, meus irmãos? Escreve a visão sobre tábuas: o justo viverá pela sua fé. E essa é a nossa esperança. Deus continuamente, meus irmãos, se você observar na palavra, provoca visões em homens e mulheres. Então, não é de se criticar quando surge isso, mas Deus provoca visões. E muitas dessas visões são provocadas por Ele, sobre novas épocas, situações novas. Meus irmãos, ai de nós se não fossem esses profetas. O que a igreja anuncia hoje? É exatamente isso, que o justo vai viver pela sua fé, que nós temos que crer, temos que confiar nesse Deus. Ele é o nosso Deus, e a testemunha de tudo isso é a sua palavra, que nos enriquece, que nos enche de toda a satisfação de Deus, esse Deus. Nós acreditamos no novo mundo, meus irmãos, mas nós precisamos insistir em gravar esta visão no nosso íntimo primeiro, para depois gravar sobre tábuas, para depois mostrar aos outros que nós cremos nisso e esperamos nesse Deus. Se nós insistirmos em ficar assistindo notícias tristes e apavorantes como nos dias de hoje, o que vai ser o nosso coração? Eu combinei em casa que nós não haveríamos de ver notícias mais cedo, porque a gente começa o dia já revoltado, já triste. Matou a mãe a facadas. Jesus Cristo disse que quando o amor se esfriar, é sinal do fim. É o sinal do fim de todas as coisas. E realmente o amor está esfriando. Precisamos, meus irmãos, urgentemente de praticar os conselhos do apóstolo São Paulo em Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que o apóstolo estava dizendo
que eles deveriam estar continuamente gravando em suas mentes a visão de um novo mundo que Deus quer para nós. No tempo de estudante, nós pescando, como costumamos dizer na biblioteca, descobrimos um livro que começou a relacionar as datas antes de Cristo e depois de Cristo. Então, no ano 1000 aconteceu isso antes de Cristo, 1000 antes de Cristo. No ano 1000 depois de Cristo aconteceu. Então, ele relacionava os fatos. E nós ficamos impressionados, né? Os gregos querem dizer que isso aí, a história se repete. Não se repete, não. A história, tem muitas coisas que se repetem. Mas, geralmente, Deus faz novas todas as coisas. Todas as coisas. Como é que nós vamos, meus irmãos, como é que nós vamos ver a realização dos nossos sonhos se não temos algo, alguma coisa que nos inspire? Nós temos sim, nós temos a palavra de Deus. Como vencer o pessimismo? É a coisa mais difícil quando a gente, meu irmão, diz uma coisa assim: meu irmão, por favor, vá em frente, pega firme nisso. Não adianta. Você já tomou remédio que o médico falou? Não adianta. Não adianta nada. Então senta, de boca aberta, como diz o poeta, e fica esperando a morte chegar. Então dá vontade de dizer isso também, meus irmãos, para ver se a gente causa algum impacto e leva essas pessoas a se voltarem para Deus. Mas, meus irmãos, nós não somente insistimos em gravar essas visões no nosso coração, como nós queremos colocar em prática. E como igreja, a nossa maior responsabilidade é essa. Brincando com os meus irmãos queridos dessa igreja, nós dizíamos ainda há pouco que no século passado, quando aqui estivemos como pastor, aconteceu isso ou aquilo e nós brincávamos muito com isso. Quantas gerações já passaram? Puxa vida, eu vejo agora aqui pessoas que eu ajudei a carregar no colo, brincar na frente da igreja. Seus pais já estão com Cristo e eles estão aqui, e me dá um choque muito grande de olhá-los e ver aqueles irmãos que eu convivia com eles, são eles nos filhos, para nos trazer essa lembrança gloriosa. Escreve a visão, grava sobre tábuas, o justo viverá pela fé. O cristão não é chorão, meus irmãos, me perdoe. O cristão é forte, ele pode chorar sim, mas ele é forte, ele olha com otimismo. Isso aí tudo vai passar. Quantas coisas eu vivi que não tem mais, desapareceram. Quando criança, meus irmãos, quando criança, nós tínhamos vizinhos, uma quitanda, que nas Minas Gerais significa um lugar onde se vende verduras, mas vende alguns outros objetos e alguns produtos alimentícios. E eram eles descendentes de escravos, um casal admirável. Eu gostava dele demais, sabe por quê? Eu era criança e eles me davam doce. Então, me ganharam de corpo e alma. Esta senhora me contou um dia, com muita dificuldade, ela já era velhinha, que quando surgiu a notícia de que haviam fabricado um carro, e o carro andava sem ser preciso de ser puxado pelos bois. Eles só conheciam o carro puxado pelos bois ou pelo cavalo. Então ela disse para mim: meu filho, quando surgiu essa notícia e diz que vinha na nossa cidade um carro que não precisava de bois para ser puxado, nós nos pusemos em oração. Os famosos terços que ela fazia, oraram uma semana, dia e noite, pois estava chegando o fim do mundo.
Eu acho que alguém aqui vai dizer assim também: puxa vida, o que está acontecendo agora parece que é o fim do mundo. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação que possa trazer à tona. Acredite na realização dessas promessas de Deus. Ele disse que mandaria o seu filho. Você lê lá no Antigo Testamento, e veio o seu filho Jesus. E quando Jesus escolheu os seus discípulos para que fossem portadores desta mensagem, ele sabia o que ia acontecer. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Jesus Cristo tanto acreditava naquilo que a palavra de Deus diz, que o Senhor diz para nós, que ele se entregou numa cruz e morreu pelos nossos pecados. E nós cremos, meus irmãos, quem sabe? Quem sabe? A nossa fé é muito pequena. Como eu gostaria de falar sobre isso, meus irmãos, eu queria citar mais passagens, né? Você quer ver que coisa interessante? Passagem que, se eu começar aqui, eu tenho certeza que muitos irmãos vão falar. Passará o céu, passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Meus irmãos, essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, e é isso que nós temos que pregar, é isso que nós temos que viver. O cristão é um ser alegre. Viajando para um piquenique, famoso piquenique que as igrejas faziam, de trem, sentamos no carro à frente com um casal, uma família. Estava eu e mais 2 colegas que fazíamos parte da mocidade da igreja, e muito comprometidos com a igreja e tal, etc. E o casal, verificando a nossa conversa, não aguentou e fez uma pergunta: vocês me desculpem, vocês são de alguma religião diferente? Porque geralmente a molecada fala muita bobagem, brinca muito. Um colega que estava do lado foi prefeito de uma cidade maior do que Londrina, meu colega de infância, se levantou em posição de sentido: eu sou crente presbiteriano. O marido: o que é isso? Irmãos, não precisa dizer. A coisa mais espetacular que já passou pela minha vida é o reconhecimento de uma pessoa: puxa vida, você deve ter Cristo no coração. Só isto pode explicar. Nós esperamos permanentemente na vida de Jesus Cristo. E ela, cada dia que passa, naturalmente, ela vai ficando cada vez mais próxima. O desespero do povo de Judá, que não restava mais nada, quer dizer, meia dúzia de gado pingado, vamos assim dizer, já estava desesperado, mas não cria. Se você ler o Abacuque inteirinho, que você lê em exatamente 5 minutos, pode marcar no relógio, você vai verificar que o povo estava entregue à idolatria, em estar em contato com outros povos. Eles assimilaram a cultura dos outros povos e adoravam deuses que eles mesmos faziam de madeira. Eu, lendo sobre esse texto aqui, eu achei interessante. Os babilônios faziam fitness. Está lá na palavra, hein? Vocês vão assustar com isso. Daqui a pouco eu passo para vocês. Os soldados eram realmente muito bem preparados. A Babilônia destruiu metade do mundo, mais ou menos. E sabe o que os soldados diziam? Está lá em Jeremias. Eles retesavam a flecha, o arco de flecha era feito de bronze. Imagine a força que tinham aqueles soldados que envergavam o bronze para esticar a seta. E o tiro era certeiro, matavam e destruíam tudo que estava à frente deles. O que nos resta a fazer, meus irmãos? Se vem sobre nós toda
ordem, toda orla de coisas más que destrói. Meus irmãos, mas nós insistimos em trabalhar pela realização desta visão, por isso nós estamos constituídos como igreja. Deus nos constituiu como igreja exatamente para, meus irmãos, trabalhar pela realização da visão dele. Sim, homens, mulheres, nós somos empenhados em fazer alguma coisa nesse sentido, que é mostrar que o justo viverá por sua fé. Ou você crê, ou você não crê. Que condição difícil, meus irmãos, não tem meio termo aqui, né? Primeiro, vamos terminar, meus irmãos. Primeiro, nós destruímos a ordem que Deus colocou aqui dentro do nosso coração. A disciplina que Deus colocou dentro do nosso coração. A formosura que Ele colocou dentro de nós. A virtude dentro de nós mesmos. Nós destruímos tudo isso. E a desolação que causa aqui dentro nos faz destruir aqueles que estão na nossa frente. Por isso, um moço de 17 anos pega uma metralhadora e mata dezenas e dezenas de colegas na escola. Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que até quem passe correndo, hoje, né? Para quem passe de carro, com o telefone na mão, possa ler na beira da estrada. Foi o maior susto que eu tive quando eu vi um versículo bem grande, espetacular, perto da cidade de Maringá, grande, falando sobre a salvação em Jesus Cristo. Como encheu meu coração de alegria. Então Deus está pedindo a Abacuque, que era o único recurso que eles tinham na época, escrever isso, colocar nos encontros das estradas, de tal forma que qualquer pessoa pudesse ver e pudesse aceitar o desafio de Deus. O que a palavra mesmo de Deus diz sobre isso aqui, meus irmãos? É porque de dentro do coração dos homens que procedem os maus desígnios. Então, olha, vamos falar rapidamente: prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, desvio de verbas. Opa, não tem isso, não tem aqui. Inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. O que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Uma pessoa que tinha vícios disse assim: a Bíblia fala que o que entra pela boca não. E por isso eu tenho esse vício assim. Vem cá, eu vou fazer um pouquinho de chumbo derretido e vou colocar na sua boca. Você vê que é muito bom. Você vai pedir, não contamina. Que a palavra de Deus está dizendo aqui é outra coisa, meu irmão. Meus irmãos, não vamos mais demorar. Se nós vamos gravar isso. Se nós insistirmos em contemplar o mal vai triunfar. Se nós insistirmos em praticar o bem vai triunfar. Eu estava me lembrando com o irmão outro dia, e nós rimos um pouquinho. A Bíblia diz que se você fizer bem a uma pessoa que fez mal para você amontoa brasas na sua cabeça. E isso aconteceu na minha vida há muitos anos. Pela graça de Deus eu consegui fazer bem com uma pessoa que muito me prejudicou. Eu estava me preparando para ir para uma missão no Pará. E a pessoa achou que eu não devia. E essa pessoa foi uma bênção, porque se eu fosse eu estava morto. Porque uns falsos missionários entraram lá no Pará e vinham de avião para levar o ouro e os diamantes do Pará para outro país. E eu queria matar esse. Poxa vida, eu estava com os papéis prontinhos para viajar. Mala pronta. E ele entrou no meio e não deixou. E ele não deu explicação para mim. Ele tinha razão, porque eu não ia entender. Eu estava tão obcecado pelaquela missão que eu queria ir de qualquer jeito.
E eu me lembro que depois do basquetebol, no chuveiro, junto com os colegas, eu falei assim, eu mato aquele, brincando na nossa expressão, né? Eu mato aquele infeliz que não deixou isso. Essa pessoa era um descendente de índio, que estudou para o ministério, transformou-se em juiz de direito também, numa cidade no estado de São Paulo. E ele era muito forte e falava um pouquinho diferente, com um certo sotaque. Ele simplesmente me juntou e falou assim, você não pode falar isso de um irmão. Ele fez isso movido por alguma coisa lá de cima. Experimente pensar sobre isso. Eu pensei. E depois de uma semana eu fui agradecer. Eu pensei e orei sobre isso aqui. Foi a maior bênção dos irmãos. Eu ia me meter num enrosco, porque a pessoa travestida, vamos dizer assim, de missionário, chegou em São Paulo e fez uma campanha para se trabalhar no norte. E essa ocasião eu me envolvia muito com aviação, lia muito sobre isso. E eu queria ser um dos pilotos dos aviões que vinham lá. Os aviões vinham de contrabando e levavam ouro para as Guianas e das Guianas para os outros países. Isso foi descoberto na época, não tinha lava-jato naquele tempo, mas foi um sucesso muito grande, foi tudo desbaratado. Se eu tivesse ido, eu talvez nem poderia mais voltar para a minha família, porque daqui lá são 6.000 quilômetros aproximadamente. Bom, meus irmãos, Cristo proclamou a sua vitória ao ressuscitar-se dentre os mortos, e pediu aos seus discípulos que o seguissem marchando para destruir o reino das trevas. Se você se dispõe a pensar em Deus, colocar o seu coração em Deus, você vai ter forças para destruir esse mundo de trevas, esse rolo de trevas que vem sobre nós e que vai nos levar realmente à derrota se nós não aceitarmos. Deus permita, meus irmãos, que a gente tenha coragem de aceitar esse desafio. Mas é interessante, essa profecia aqui tem que falar uma semana, 2 meses, 2 anos sobre isso. É demais. O que aconteceu com a resposta que o Senhor deu a Abacuque, mandou escrever sobre tábuas? Abacuque faz uma oração. Você já leu a oração de Abacuque? Leia agora, é pequenininha, são apenas 19 versículos. Mas eu não vou ler a oração, vou ler apenas o final da oração. Ele diz no versículo 16: em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem há fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente. Meus irmãos, essa é a nossa esperança. Eu, graças a Deus, pela minha vivência até agora, eu já vi coisas maravilhosas. Na palavra de Deus, só para você se lembrar, você se lembra daqueles 3 moços que foram lançados numa fornalha, porque não queriam se dobrar sob a estátua do rei? Não, a resposta deles. Às vezes a gente passa essa leitura muito correndo assim. O que eles disseram para o oficial do rei? Pode nos lançar no fogo, mas nós não vamos adorar a sua imagem. Se Deus quiser, Ele nos livra. Ele é Deus. Se Ele nos quiser, nós vamos morrer por Ele. É fantástico, meus irmãos. Se Deus quiser, se Deus permitir, nós vamos sofrer com o que vem aí. Mas pela sua misericórdia nós acreditamos e nós devemos estar dispostos a ser verdadeiros heróis da palavra, na palavra, para a honra e glória do seu nome. Ainda que não exista mais nada, que acabe tudo, nós confiaremos no Senhor. O justo viverá por sua fé.